bastante tempo atrás, muito tempo atrás, a gente vai perceber que todos os animais, sem exceção, dormem, que o sono é um estado universal para todos os seres vivos e que ele tem no mínimo uns 500 milhões de anos. Inclusive algumas bactérias, elas têm dois estágios bem diferentes. Tem fases ativas e passivas que podem corresponder de fato ao nosso ciclo sono-vigília, ao nosso ciclo circadiano, que pode ser um sono primitivo, aí, de acordo com algumas teorias. Então, se a gente olha até num sentido evolutivo, dormir parece ser uma situação até meio estúpida, assim. Porque são 8 horas vulneráveis a todos os predadores. É um momento que a gente não consegue comer, que a gente não consegue socializar, a gente não consegue reproduzir, a gente não consegue proteger ninguém do nosso grupo, da nossa equipe. Então parece ser um dos comportamentos mais estranhos que existem. É muito estranho, mas nada faz sentido exceto a luz da evolução. Se a gente vai pensar que a evolução ela tá ali para fazer a gente selecionar caracteres que fazem a gente sobreviver cada vez mais, então, de fato, se a gente tem alguma coisa que a gente fica 8 horas inconsciente e parece estar mais vulnerável a todos os outros predadores, mas mesmo assim a evolução selecionou esse comportamento, então se o sono não fosse importante, de fato a evolução já tinha tirado. Ele tem a sua importância e sua importância é muito grande. A gente vai ver agora que os benefícios do sono eles são tão grandes durante essa apresentação que a gente tem que começar a se questionar agora não mais o que o sono pode ajudar a gente, mas se existe alguma função biológica, alguma função do corpo que de fato não é beneficiada pelo sono, tá? E tudo isso leva a gente a uma questão ainda mais estranha, talvez, que é a ideia de que se o sono ele é tão bom assim em todos os aspectos para o corpo, a grande dúvida talvez seja do porquê que a gente se deu o trabalho de acordar um dia. Então a ideia de que a gente nasceu como um ser vivo que primeiro estava em vigília e usa o sono para recuperar a vigília, talvez possa ser invertida. A gente pode começar a pensar que e se o sono foi o primeiro estado orgânico de um ser vivo e dele surgiu a vigília? Então, os benefícios são muito grandes, mas os prejuízos também, tá? Como a gente vai ver nessa aula. Inclusive, eu gosto de colocar isso no início dessa aula, que agora o Guinness ele acabou de parar de reconhecer a tentativa de quebrar o recorde de privação de sono, porque até apagou nas edições anteriores, porque o prejuízo era tão grande que não valia a pena deixar as pessoas serem estimuladas a fazer isso. Mas ele ainda permite que alguém pule de 39 mil metros de altura e quebre o recorde de maior altura pulado por um ser humano. Então, se alguém perguntar para vocês o que é mais perigoso, pular de 39 mil metros de altura ou ficar sem dormir, a gente já tem a resposta. Eu nunca vi ninguém morrer pulando de 39 mil metros, mas como vocês vão ver na apresentação, tem gente que morre por privação de sono. Tá? E aí a gente vai para a segunda parte, que é de fato a fisiologia do sono. E uma das grandes perguntas que deu origem a essa parte dessa aula foi o que de fato determina. Deixa eu só abrir para mais alguém aqui a aula. O que de fato determina se alguém está acordado ou se alguém tem uma necessidade de dormir, tá? O que determina que se a gente fica acordado ou se a gente dorme. E o primeiro cara a pesquisar isso foi um cara chamado Jean-Jacques de Mairan, lá em 1729. Ele fez um estudo com a mimosa, que é essa planta que a gente chama aí de dormideira no Brasil. Ele percebeu que essa planta ela tinha um comportamento bem estranho, um comportamento chamado de heliotropismo. Ela acompanha o sol durante o dia e ela acaba fechando durante a noite. E pela primeira vez ele descobriu que as plantas tinham um relógio interno. Como é que ele fez isso? Ele colocou essa planta numa caixa preta e observou se ela realmente mantinha os mesmos comportamentos de acompanhar o sol durante o dia e de fechar durante a noite. E aí ele viu que durante a estadia dessa planta numa caixa preta, ela continuava com o mesmo comportamento, o que dava a ideia de que ela não dependia 100% do sol para determinar seus movimentos, para determinar um ritmo biológico. E de fato ela tinha um ritmo endógeno, sim, que não era preso ao ritmo do sol. Demorou depois desse experimento quase 200 anos para que outras pessoas acabassem pesquisando esse tipo de comportamento em seres humanos, que foi feito de um estudo de fato bem estranho. Em 1938, esses dois médicos, Nathaniel Kleitman e o Bruce Richardson, eles não encontraram ninguém para fazer o estudo que eles estavam propondo, então eles mesmos foram as cobaias. Eles passaram 32 dias numa caverna, sem luz alguma, para pesquisar se realmente os seres humanos tinham comportamentos muito similares à da mimosa ali. Eles tinham um ritmo interno. E eles descobriram que o ritmo biológico dos seres humanos, ele tem em média, só aceitar mais alguém aqui, tem em média 24 horas e 10 minutos. Então ele não é um ritmo exato, e é por isso que ele é chamado de ciclo circadiano. Então é um dia que é próximo a um dia. É um ciclo perto de um dia circadiano. Então, com isso, eles perceberam que existem os fatores que determinam quando que a gente vai dormir. Quando a gente fica acordado, e um deles, o primeiro deles, é o ciclo circadiano. Tá?
Peraí, mais alguém entrando aqui. E o primeiro deles é o ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano, esse aqui não é o ciclo circadiano, depois a gente vai ver o ciclo, como ele varia durante o dia, mas um dos grandes hormônios que são responsáveis por influenciar esse ciclo circadiano, que é um dos dois mecanismos que mantém a gente acordado ou dormindo, é a melatonina. Tá? Então, a melatonina é um hormônio que é estimulado quando começa a anoitecer, quando a gente perde essa capacidade, perde o estímulo da luz, quer dizer. E ele é um grande, eu gostaria que vocês lembrassem dele como um grande megafone que diz para o corpo quando que está começando a ficar escuro. Então, quando existe essa queda da luz na nossa retina, a melatonina começa a ser liberada, principalmente por estímulo do núcleo supraquiasmático, e ela diz para o corpo que o sono deve começar. Então ela ajuda a regular o momento de fato que a gente vai dormir, mas ela não tem participação na geração de sono. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente prescreve melatonina para um atleta, para um paciente, enfim, e a gente tem que deixar muito claro que ele não participa na geração do sono, mas ele só vai dar a largada. Então é bem legal a analogia que eu encontrei em um dos livros que eu estava lendo sobre o assunto para fazer a aula, que a melatonina é como se fosse aquele cara que está na corrida de 100 metros pronto para dar o tiro de largada. Então ele dá o tiro, ele dispara, ele fala quando a corrida tem que começar, mas ele não participa da corrida. Não é ele que faz o sono acontecer. Tá? Então ele só avisa e os outros fatores do corpo vão fazer esse sono acontecer. Então o ciclo circadiano é o primeiro fator que determina o ciclo de sono-vigília. Ele que vai determinar se a gente, um dos estímulos, uma das forças que determina se a gente fica acordado ou não. O segundo é a pressão do sono, como já está ali em cima. E a pressão do sono, ela acontece muito baseada numa substância que se acumula no nosso corpo, enquanto a gente está acordado, que é a adenosina. Então a adenosina é um subproduto da vigília. Quanto mais tempo a gente fica acordado, mais essa adenosina vai se acumulando como um subproduto do nosso funcionamento em vigília. Então, se a gente fosse ver um gráfico, ele seria um gráfico basicamente ascendente, normal, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, vai ascendendo. E quando a gente dorme, esse gráfico ele cai, porque o nosso sono como se lavasse a adenosina do nosso corpo e desse essa sensação de descanso para a gente novamente. Isso porque a adenosina no cérebro ela cria um desejo imenso de dormir e um cansaço, um tipo de fadiga bem típico nosso ao final do dia de um trabalho, por exemplo. E quando a gente chega muito próximo do pico de concentração da adenosina, a gente sente esse desejo surreal aí de dormir e fica insuportável, a gente tem que deitar, tem que dormir. Então, esses dois fatores, o ciclo circadiano e a pressão do sono, através da adenosina, trabalham de forma contínua para criar exatamente esse gráfico aqui. Então, o que a gente consegue ver nesse gráfico, vocês conseguem ver essa bolinha azul aqui? Coloca no chat aí, vocês conseguem ver a bolinha azul, porque vai facilitar bastante. Boa, tá, vai ajudar muito. Esse processo C aqui, ele é o estímulo de ficar acordado, tá? Ele é o ciclo circadiano, que é esse primeiro ciclo que a gente estava discutindo ali em cima. E esse processo S é o drive do sono, tá? O sleep drive, que é a pressão do sono. Então, o que a gente consegue ver na linha pontilhada, que o ciclo circadiano ele faz esse movimento ao longo do dia, independente da luz solar, mas ele também se utiliza da luz solar para conseguir regularizar esse ciclo. Então, eu lembro que a gente comentou que o ciclo circadiano tem 24 horas e 10 minutos de duração no ser humano, só que o ser humano ele vai ajustando essas 24 horas e 10 minutos para 24 horas, conforme a utilização do sol. Porque o sol é a coisa mais confiável que a gente tem para ajustar esse ciclo na nossa vida, na nossa rotina. Então esse ciclo ele vai variando de forma independente, mas com auxílio do sol também para se regularizar. E aqui em cima a gente consegue ver nessa curva contínua a adenosina se acumulando. Então a gente tem na linha contínua um desejo para dormir, e aqui embaixo a gente tem um desejo para ficar acordado. E essa linha aqui, essa seta, que é a distância entre essas duas forças que determinam o nosso sono-vigília, ela basicamente representa a capacidade ou a influência que a gente tem para ficar acordado para dormir. Isso porque quanto maior essa seta, quer dizer que mais adenosina eu tenho e menos drive do ciclo circadiano eu tenho para ficar acordado. Então são nesses momentos em que a seta está maior que eu tenho mais necessidade de dormir. Então pode ver, isso aqui é um gráfico que exemplifica exatamente o que um R1 passa, por exemplo. Um R1 que foi privado de sono. Então aqui das 11 às 7 da manhã, que deveria estar dormindo, ele foi privado de sono porque a adenosina continuou a se elevar. Então por que a gente sente aquele pico de energia perto das 9 às 10 da manhã depois de um plantão? Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu tinha muito isso. Eu ficava num plantão, depois que eu ia para a rotina de manhã, eu tinha um pico de energia entre as 9 e as 10 da manhã, que eu me sentia um super-homem, eu achava que eu nunca mais precisava dormir na minha vida.
e que eu não sentiria cansaço nunca mais. Achei que eu poderia empreender 2, 3 plantões seguidos, mas isso acontece porque, apesar da adenosina estar acumulando aqui no nosso corpo, ou seja, o cansaço está aumentando em um dos fatores, o ciclo circadiano também está crescendo, porque ele independe, lembra, de outros fatores. Ele é automático no nosso corpo. Então aqui a gente tem uma pressão para ficar acordado, só aceitar mais alguém aqui. E aqui a gente tem uma pressão para dormir, só que essa pressão diminuiu. Então a gente tem esse pico do ciclo circadiano que faz a gente ter um pico de energia em comparação com aquele cansaço que a gente tinha previamente, porque o ciclo e a adenosina estavam muito distantes um do outro. E aí, claro, se a gente continuar sem dormir, ao final do dia, quando o ciclo circadiano descer e a adenosina estiver lá no pico, a gente vai ter aquele destroço, que sobra só os retalhos do R1 depois de um dia de plantão. Outro ponto bem importante, tá? Que a gente viu sobre os dois momentos as duas forças que determinam quando a gente fica acordado e quando a gente vai dormir. Mas o que acontece de fato quando a gente dorme, tá? Sobre as fases do sono. O primeiro cara que teve um contato com as fases do sono foi um cara chamado Eugênio Azerinsky, lá em 1952. Esse cara estava estudando um padrão de sono nos bebês e ele percebeu que tinha momentos, tinha períodos ali dos bebês que eles ficavam com os olhos mexendo de um lado para o outro sob as pálpebras. E ele ficou muito intrigado com isso. Ele acabou arrumando um polissonógrafo que tinha lá no consultório dele e acabou utilizando algumas cobaias. Só que como as cobaias dele estavam meio raras no momento, ele acabou utilizando a própria filha. Então ele acabou colocando lá os eletrodos na pálpebra, colocou os eletrodos no cérebro. E ele notou não só esses movimentos rápidos dos olhos, mas ele percebeu que existiam duas fases bem distintas do sono quando a gente considerava as ondas que elas produziam. E ele deu o nome de uma dessas fases exatamente da coisa mais visível que ele poderia ver no momento, que era os olhos se mexendo de um lado para o outro. Então ele chamou uma fase de REM e outra fase de não REM. Como é que tá entrando mais gente? Ele chamou então uma fase de REM e outra fase de não REM. E isso aqui é um hipnograma, tá? Isso aqui mostra a arquitetura do sono na média da população geral, para alguém que dorme entre as 11 e as 7 da manhã, ou seja, 8 horas de sono, que é o protocolo mais recomendado. Das conclusões que ele tirou desses estudos que ele fez durante vários e vários anos em relação ao sono, foi que, principalmente, existem duas fases, que é a fase REM e a fase não REM, que a fase não REM ela é dividida em 4 períodos. A gente consegue ver aqui o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o 4, que é o mais profundo. Outro ponto é que o sono ele passa progressivamente de um estado mais acordado, passando pelo REM e progressivamente pelos estágios não REM, até retornar várias e várias vezes durante a noite. Ele faz isso em ciclos, e esses ciclos duram em média 90 minutos. Tá? E mais importante que isso, que a gente vai ver que tem repercussões clínicas bem importantes durante essa aula, é que os estágios eles são assimétricos. Então a gente consegue ver que a predominância aqui do estágio 3 e 4 durante o começo do sono ela é muito maior do que lá no final. Então isso traz uma relevância clínica muito grande. Tá? Exercício prático aqui pra gente. Imagina se a gente perde as 2 últimas horas de sono. Se a gente vai dormir às 11, a gente busca 8 horas de sono, mas a gente perde as últimas 2 ali, porque a gente tem que acordar cedo, fazer um trabalho, fazer uma aula sobre sono para residente de medicina do Brasil, e a gente tem que acordar às 5 da manhã. O que acontece? A gente perde em torno de 20 a 25% do sono, mas a gente perde em torno de 60 a 90% do sono REM. Então olha que a predominância do sono REM entre as 5 da manhã e as 7 da manhã é muito maior do que lá no início do sono. Então isso também tem uma repercussão clínica que a gente vai ver já já. Tá? Só aceitar mais alguém aqui. Foi. Então, o monitoramento daquelas ondas, que a gente já viu do Azerinsky, determinou que existem 2 padrões, o padrão REM e não REM, e eles são mais ou menos assim. Essas são as ondas que a gente detecta num exame de sono. A gente consegue ver que o sono REM ele é muito similar às ondas que acontecem quando a gente está acordado. Inclusive, esse foi um dos fatores de confusão no estudo. Ele achava que os pacientes eles estavam, de fato, acordados, mas eles estavam dormindo. Ele tentava acordar eles, mas eles estavam no sono REM. Depois que ele foi perceber que realmente, de fato, é um tipo de sono, em que as ondas são muito similares ao que a gente faz quando está acordado. E, por outro lado, a gente tem esse sono profundo não REM aqui, em que as ondas são bem largas aqui, altas, né? E tem um sono muito mais sincronizado. O que acontece, de fato, no cérebro é que essas ondas estão sendo propagadas para todas as áreas do cérebro de uma forma mais síncrona, tá? E que vai determinar também algumas características bem típicas desse tipo de sono. Uma analogia muito boa, vou tomar uma água aqui, muito boa para a gente entender a diferença do nosso cérebro em relação a esses 2 tipos de ondas, é a referência de um estádio. Então imagina que o Juventude está jogando,
e tem um microfone no meio do estádio, tá? Todas as pessoas ali antes do jogo, elas estão conversando entre elas, tá tudo assíncrono, ninguém tem sincronia nenhuma entre o que tá falando. Então é uma banda de barulheira, assim, no estádio inteiro, o que se assemelha muito com o que acontece no sono REM. Então são ondas completamente anárquicas, muito parecido com o que acontece quando a gente está acordado. Quando a gente inicia a partida, as pessoas começam a cantar coisas muito parecidas, tem cantos, tem hinos ali, e tem a tal da ola. Então tudo fica muito mais síncrono. E isso é a analogia para o sono não REM. Então, a gente está num sono não REM, as coisas são muito mais síncronas, muito mais espaçadas, muito mais certinhas do nosso cérebro, enquanto no REM é uma completa bagunça, tá? E vamos sair agora de fato dessa fisiologia do sono, do que é o sono, das fases do sono e do que a gente já tinha comentado sobre os tipos, tá, do sono ciclo vigília. E a gente vai falar agora um pouco sobre os efeitos no rendimento esportivo. Então eu decidi dividir essa parte em duas partes, porque todo atleta é formado da parte mental e a parte física. Então é interessante a gente saber o que o sono pode alterar tanto na parte mental quanto na parte física em cada um dos nossos atletas, tá? Iniciando pela parte mental, a gente pode ver como que funciona o sono no quesito de aprendizado e memória, tanto antes quanto depois do aprendizado. O que acontece se eu durmo antes do aprendizado? Será que aumenta minha capacidade? O que acontece depois que eu durmo? Será que aumenta a minha retenção? E de fato isso acontece, e acontece muito, tá? Tem um estudo bem interessante que foi feito para avaliar essa influência do sono na capacidade de aprender novas coisas, tá? E dois grupos de jovens adultos saudáveis foram divididos. Ao meio-dia, esses dois grupos foram passados por uma sessão de aprendizado, tá? O aprendizado se baseava em 100 pares de rosto-nome, um rosto associado com um nome. Um grupo ficou acordado depois do aprendizado e outro grupo passou por uma cesta ou uma soneca ali de 90 minutos. O que eles perceberam é que depois, no mesmo dia, os dois grupos, quando passaram por uma nova rodada de aprendizado, o grupo que dormiu teve um desempenho bem superior, mostrando até 20% de aumento na capacidade de retenção de novas memórias. Então, aprender alguma coisa, dormir e passar para um novo aprendizado pode aumentar também a retenção desse novo aprendizado para um atleta ou para qualquer pessoa, enfim, tá tentando aprender alguma coisa, principalmente em livro-texto, tá? Esse é um estudo pequeno, feito com poucos jovens ali, precisa certamente de mais estudos sobre o tipo, mas eles descobriram nesse estudo, os cientistas falaram ali, enfim, os que fizeram o estudo, que se eles tivessem somente uma informação para determinar qual que seria a capacidade dessa pessoa de gravar novas memórias, seria a quantidade de sono não REM tipo 2 que essas pessoas tiveram. Então, eu comentei que a gente veria características gerais do sono, tá? É muito difícil eu falar se cada etapa do sono, não REM tipo 1, não REM tipo 2, 3 ou 4, consegue afetar de forma isolada alguma função, alguma habilidade de um atleta, porque é difícil isolar essas coisas também, mas vocês vão ver que alguns estudos conseguem de fato isolar esses fatores, que é o caso aqui, tá? O não REM tipo 2 vai ser um dos que a gente mais vai comentar aqui na apresentação, é um dos mais fundamentais para atleta, tá? Outro estudo também que verificou como é que era a vantagem do sono em relação à retenção de memórias, ou seja, aprender alguma coisa e depois dormir, e ver como é que isso alterava na retenção. Ele foi feito com 133 estudantes que foram submetidos a um teste visual. Foram três grupos diferentes, tá? Um grupo que foi privado de sono, um grupo que foi com sono normal e um que foi privado de sono, mas teve a possibilidade de recuperar esse sono em duas novas oportunidades, ou seja, 2 novos dias, tá, de recuperação. Em relação às pessoas que não tinham dormido, o pessoal que voltou depois de um dia de sono completo, normal, teve a memória reforçada, estimulou muito a retenção dessas memórias e teve uma vantagem em torno de 20 a 40% na retenção daquele teste visual. O que ficou determinado ali que foi quando mais noites de sono essas pessoas tiveram, melhor foi a retenção delas. E um dos grupos que foram privados na primeira noite de sono, mas que tiveram a capacidade ou a chance de recuperar esse sono em duas novas oportunidades, ou seja, 2 novos dias, mesmo assim não tiveram nenhuma melhora na consolidação da memória. Melhora na consolidação da memória. Então, o que esse resultado concluiu, esse estudo concluiu, foi que é muito difícil e é praticamente impossível você poder acumular sono e depois pagar como se fosse uma dívida acumulada, tá? Mesmo que você tenha bastante sono de recuperação, parece que não tem como recuperar todo aquele sono perdido e parece que não tem como voltar atrás em toda aquela capacidade, todo aquele aprendizado que você tentou passar e não conseguiu memorizar, tá? Então imagine esse efeito somado, se a gente consegue dormir bem, tanto para reter novas informações, quanto para dar espaço para que novas memórias sejam feitas. Isso aí seria o auge em relação ao aprendizado e memória, tá?
E em relação à criatividade e solução de problemas, essa é uma parte bem interessante, tá? Existem duas grandes histórias ali que eu deveria passar para vocês, que eu gostaria de passar. A primeira delas é sobre o Dmitry Mendeleev, tá? Que é um cara que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos em passagem na química. Foi o cara que criou a tabela periódica. Como que o sono pode afetar a criatividade. Esse cara, em 1869, ele estava completamente obcecado na classificação e na ordenação desses elementos assim, do universo, tá? Ele fez, inclusive, um baralho, que ele ficava ali mesclando esse baralho, tentando achar uma ordem. Ele levava para todos os lugares, ele viajava, ele levava, ele ia para qualquer lugar, ele levava esse baralho. Isso se tornou uma obsessão completa dele, até um ponto que ele passou 3 dias e 3 noites sem dormir, tentando solucionar esse enigma dele em relação aos elementos. Ele não aguentou, ele caiu em exaustão, dormiu, e diz ele que nesse dia ele sonhou com uma ideia da classificação dos elementos. Então ele sonhou com uma fileira que representava os períodos, e sonhou com uma coluna que representava os grupos, seguindo uma ordem lógica, que era tudo que ele tinha tentado fazer acordado e não tinha conseguido. Ele disse que ele acordou nesse sonho, anotou algumas coisas e ele fez pouquíssimas correções depois disso. Isso deu origem à tabela periódica. Tá? Outro cara que tem uma história bem interessante é o Thomas Edison, que parece um R1 dormindo. Diz ele que fazia uma coisa bem interessante. Ele dormia e colocava do lado da cama dele um papel com uma caneta. Ele pegava uma tigela de metal, colocava embaixo da cama dele, ali perto da mão dele, segurava umas bolinhas de metal na mão dele e deixava a mão para fora da cama. Então, assim que ele conseguia pegar no sono e relaxava os músculos do corpo, tinha ali uma fase inicial do sono, a mão dele relaxava, caía essas bolinhas de metal nessa tigela de metal também e acordava. E fazia ele acordar no meio de um sono. E ele acordava pelo barulho e começava a anotar as coisas que ele tinha pensado durante o sono. Então, o que essas duas pessoas têm em comum e por que elas faziam isso? Talvez eles perceberam que um dos poderes do sono, principalmente do estágio REM, é a capacidade de memorizar coisas, principalmente, mas de associar com outras áreas do nosso cérebro que conscientemente a gente não consegue fazer, que na vigília a gente não consegue fazer. Então a criatividade é um processo que ocorre durante o sono REM, principalmente durante o sono REM. Esse sono REM ele contribui na mescla de coisas que são completamente abstratas, num padrão completamente original, como a gente viu ali que aconteceu com o Mendeleev e que aconteceu muitas vezes com o Edison. É capaz de extrair implicitamente regras da experiência desperta, mesmo que inconscientemente. O que significa isso, tá? Que muitas vezes para um atleta, pode ser um atleta principalmente de esporte coletivo, que tem que detectar muitos padrões diferentes dentro de um jogo, o nosso cérebro de forma inconsciente, nós somos uma máquina de detecção de padrões, né? Então nesses jogos, vamos supor futebol, por exemplo, a detecção de padrões é quase como se fosse uma regra. Então a gente tem que ser capaz de detectar padrões dentro do campo para conseguir encontrar soluções para esses padrões que acontecem e para conseguir dominar o jogo. Nosso cérebro faz isso de forma inconsciente, mas quem consolida de fato esse aprendizado, que cria novas soluções para problemas que antes eram completamente incapazes de ser solucionados, é o sono REM. Tá? O sono REM, principalmente o sonho que acontece no sono REM. Então a gente é capaz de construir conexões que aparentemente não são óbvias durante a vigília, principalmente por causa desse estágio do sono. Tá? Ele é super importante. Isso é como se a gente fosse dormir com um quebra-cabeça e a gente acordasse com ele montado, tá? Que é o que foi aconteceu com esses últimos dois exemplos que a gente passou ali. O sono REM, ele pode ser a diferença da gente memorizar alguns fatos isolados, que pode acontecer também no sono não REM, mas é capaz de fazer com que um conhecimento que ele é como se fosse uma ilha isolada, sem contato nenhum com outras coisas, ela possa ser aplicada na vida real e possa ser mesclada com outras ilhas para formar uma teia de conhecimento. Então isso é muito importante também. Terceiro ponto da parte mental. Sono e concentração, tá? Existe um estudo bem interessante que foi feito em relação à concentração, que juntou 4 grupos, tá? Cada grupo tinha uma privação de sono diferente. O primeiro grupo ele iria passar por 72 horas de sono acordados, tá? privado de sono. O outro grupo ele seria restrito a 4 horas de sono por noite. O terceiro grupo 6 horas de sono por noite e o quarto grupo seria livremente, poderia dormir quantas vezes quisesse, quanto tempo quisesse por noite. Esses grupos eles foram testados por 14 dias, fazendo um exercício bem simples, que é uma tarefa de apertar um botão numa resposta a uma luz num quadro cheio de botões. Então, qual foi a diferença entre esses 4 grupos nessa tarefa de apertar o botão? E que basicamente calculava a concentração deles em continuar nessa tarefa. Tá? Eles descobriram que a privação de sono
não deixou só esses pacientes muito mais lentos nessa tarefa, mas que criou uma coisa que depois se tornou a coisa mais sensível para a gente detectar quando uma paciente ou uma pessoa está privada de sono, que é a falta de resposta completa por alguns segundos ou alguns microsegundos. Não é que o paciente ele só fica lento, mas é que ele nem responde por alguns segundos. É como se fosse um apagão, assim, como se fosse uma parada cardíaca de um paciente, daqui a pouco ele volta para o ritmo sinusal. E a isso eles chamaram de microsonos, tá? Que acabam sendo até muitas vezes mais perigoso que um sono completo. Os microsonos, eles são, diferentemente do sono completo, eles são períodos em que a gente tem uma cegueira sensorial completa. A gente apaga, a gente não consegue pensar em nada, não consegue concentrar em nada. E literalmente as pessoas ficam cegas durante alguns segundos. E tudo isso pode acontecer por causa da privação de sono, tá? E é especialmente perigoso no trânsito. Então tem vários estudos que foram feitos associando privação de sono e acidentes de trânsito, tá? O que eles viram foi que a gente não precisa de fato de 10 segundos para ter um acidente de trânsito, a gente precisa de 1 segundo, meio segundo, até principalmente quando está com velocidades maiores assim no carro, e que um dos grandes responsáveis pelos acidentes de trânsito são os microssonos. Algumas cidades dos Estados Unidos começaram a, inclusive, colocar os horários de aula dos alunos cedo para um pouco mais no meio da manhã e começaram a ver também uma redução bem grande no número de acidentes de carro naquelas pessoas menores de 18 anos, que é uma das maiores causas de morte lá nos Estados Unidos. Foi um estudo bem interessante, só citando aqui por fora. Mas esse estudo na concentração, que teve esses 4 grupos diferentes de privação de sono, mostrou que depois de uma noite de sono, houve aumento de 400% nos lapsos de concentração e que esses lapsos continuaram aumentando nas 8 subsequentes. Tá? Depois de 6 noites, o grupo de 4 horas de sono por noite teve um desempenho tão ruim quanto aqueles que passaram 24 horas acordados de forma contínua. E todos esses pacientes foram incapazes de estimar o grau de prejuízo. E é simples isso, porque a mesma ferramenta que detecta o prejuízo da falta de sono é aquela que foi prejudicada, que é o nosso cérebro. Então, esses microsonos foram responsáveis pelo aumento de problemas no trânsito, tá? Acidentes no trânsito, assim como, por exemplo, um lapso de memória que pode acontecer num atleta durante uma partida importante, porque ele foi privado de sono. Tá? É bem importante. Então, imagina, sei lá, um jogador de tênis que teve um lapso, teve um microsono de meio segundo durante uma partida. Isso é a diferença entre você acertar ou errar um ponto ali no esporte, facilmente. Então, as conclusões desse estudo foi que depois de 16 horas o cérebro começa a falhar de fato na privação de sono, até pelo acúmulo de adenosina, por todos aqueles fatores lá da privação de sono que a gente comentou, que a gente precisa realmente de mais de 7 horas de noite para manter a cognição, que depois de 10 dias dormindo menos de 7 horas, e isso é a privação crônica de sono, o prejuízo é equivalente a 24 horas sem dormir, acho que quase todo mundo se encaixa nesse critério. 3 noites inteiras não são suficientes para reparar o dano de uma semana de sono suficiente, então, novamente, o sono ele não pode ser saldado como se fosse uma dívida. O que você perdeu, perdeu, não tem mais como reaver. E nós não somos capazes de perceber o prejuízo da privação. A gente é meio cego para aquele prejuízo da privação, tá? Outro ponto bem legal e bem importante é a capacidade de estabilidade emocional de um atleta. Então, tem alguns estudos que mostraram que a privação crônica e aguda ela pode aumentar em até 60% a reatividade emocional dos atletas durante uma partida, por exemplo, tá? Ou durante a rotina dele mesmo. Essas pessoas que são privadas de sono, elas vão mostrar um comportamento bem típico, que é a oscilação violenta nos extremos positivos e negativos do espectro de emoção, tá? Porque a gente perde principalmente o controle do córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que exerce uma pressão inibitória na amígdala. Na amígdala é uma região do nosso cérebro que é responsável pelos sintomas de agressividade, pelo comportamento de agressividade, e o comportamento de passividade, e a gente perde esse controle inibitório quando a gente está privado de sono. Então a gente é muito mais propenso a ficar nesses altos e baixos emocionais. E um dos estudos mostrou que pessoas saudáveis podem experimentar um padrão neurológico e comportamental bem parecido com doenças psiquiátricas somente através da perturbação ou privação de sono, o que pode ajudar a explicar bastante coisa. Tá? Existe um estudo bem legal também que foi feito nessa parte da estabilidade emocional de um cara chamado Robert Stick Gold. Ele fez um estudo com 299 pessoas para responder uma pergunta que ela é bem conhecida e que eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter feito também, que é quanto que o conteúdo dos sonhos ele realmente aparece ou sobra no nossos, ou é uma representação, na verdade, do que a gente experimenta quando a gente está acordado. Tá? Ele, nas pesquisas dele, descobriu que é pouco, que de fato a gente não costuma rememorar muito daquilo que a gente tem de experiência na vigília,
durante o sono, que somente 1 a 2% dos sonos dessas 299 pessoas pesquisadas tinha algum conteúdo, algum resquício daquilo que elas viviam durante a vigília. E por que eu trouxe isso aqui na estabilidade emocional? Porque ele encontrou uma coisa mais importante ainda nesse estudo, que foi que 35 a 55% dos temas e das preocupações emocionais que essas pessoas viviam durante o dia, elas voltaram a ser apresentadas no sono. No sonho, principalmente, tá? No sono e no sonho. E ele começou a pesquisar um pouco mais sobre isso. E depois de anos de estudo, ele acabou postulando duas funções principais do sonho, tá? Do sonho que acontece no sono REM. Sempre bom lembrar isso. Ele postulou duas coisas, tá? Que, primeiro, o sono REM, além de criatividade, além de retenção de memória, ele tem uma outra função grande, que é a estabilidade emocional. Ele faz isso através da lembrança de fatos que ocorreram durante o dia. E segundo, e o mais importante de todos, na dissolução e na dissociação da carga emocional que está naquele tema que a gente viveu. Então o sono REM serve para dissociar a memória que a gente tem de alguma coisa com a emoção que a gente carrega daquilo. Isso é extremamente importante porque tem um grupo de pessoas que é incapaz de fazer isso, ou que sofre muito para fazer isso, que é as pessoas com TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, elas são incapazes ou sofrem um prejuízo muito grande na dissociação de uma memória com a emoção que ele carrega daquela memória. Então a pessoa revive aquele mesmo estágio várias e várias e várias vezes só no cérebro delas. E com experiências corporais também, claro, porque desencadeia tudo. Então eu quero que vocês lembrem, por exemplo, e pensem de um acidente que vocês talvez tenham vivido, de algum familiar muito próximo, alguém muito próximo que tenha falecido ou sofrido um acidente. Tudo isso envolve emoções, mas nunca emoções, ou espero que não, da mesma forma que você viveu naquele momento inicial. Isso porque o sono tem um papel muito importante na dissociação dessas coisas. Então, entre 35% a 55%, como a gente mostrou, das preocupações emocionais elas voltam no sonho de forma muito intensa, exatamente para dissociar essas duas coisas. Então, esse cara ele pesquisou, ele viu que existe uma redução muito significativa no grau de perturbação emocional de pacientes que dormiram mais entre as sessões de terapia. E que o sono também foi um grande aliado na terapia e foi de fato uma própria terapia. Ele percebeu que grande parte dos pacientes que sonharam com esses temas emocionais, eles conseguiram uma solução clínica de fato bem rápida para as perturbações emocionais. E aqueles pacientes que não sonhavam com tanta frequência assim, acabaram encontrando uma resistência muito maior na resolução desses problemas e anos depois, às vezes continuavam na terapia e continuavam no mesmo estado, tá? Então existe uma coisa muito importante em relação ao sonho REM, que é essa dissociação memória-emoção. Mas isso só pode acontecer se a gente tiver o tema e também tiver a emoção daquele trauma que a gente teve na vida desperta. E no sentido evolutivo isso faz total sentido também, porque tudo isso permite a gente navegar no mundo com dezenas de experiências que são muitas vezes emocionais e traumatizantes, com muito mais racionalidade. A gente consegue dissociar essas coisas e continuar caminhando para frente. Saindo um pouco dessa parte mental agora, eu falei agora de tudo que envolve cognição. A gente vai falar agora da segunda parte, que é a parte física, tá? Então, segundo pilar ali do atleta, e vamos ver como que o sono pode interferir nessa parte física, que é umas partes que eu achei mais legais aqui do estudo do aprendizado motor em relação ao sono. É importante a gente lembrar que não importa quantas vezes a gente leia um livro, por exemplo, a gente não consegue, lendo livro, fazer algumas habilidades. Por exemplo, andar de bicicleta. Não importa quantas vezes eu leio um livro sobre andar de bicicleta, eu tenho que, de fato, pegar uma bicicleta e começar a andar. Então, muitas coisas requerem não só uma cognição, mas uma capacidade muscular e motora muito forte. E o sono interfere muito nisso também. E um dos grandes gatilhos para começar essas pesquisas, principalmente do autor de um livro que eu estava lendo agora esses dias, em relação ao sono, foi uma história bem interessante de que esse autor ele foi num concerto. Ele foi ver um pianista tocar e o pianista abordou ele no final do concerto e disse para ele a seguinte frase, que eu acabei de colocar no slide ali, que é o seguinte: como pianista, eu tenho uma experiência que é frequente demais para ser casual. Eu fico praticando uma peça específica até tarde da noite e parece que eu não consigo dominar essa peça. E com frequência eu cometo o mesmo erro no mesmo lugar de um movimento específico. Eu vou para a cama frustrado, mas quando eu acordo na manhã seguinte e volto a me sentar no piano, simplesmente eu consigo tocar com perfeição. E tudo isso levou esse cara a pesquisar muito mais sobre o que de fato acontece. Será que a gente realmente tem um aprendizado durante o sono? Será que é somente a prática que leva à perfeição ou é a prática mais o sono?
Será que o cérebro continua a aprender mesmo sem nenhuma prática adicional, só dormindo? E ele realmente tirou essa dúvida no estudo que ele fez, que é um estudo que recrutou bastante gente, principalmente pessoas destras, tá? E ele fez essas pessoas destras aprender uma sequência de dígitos com a mão esquerda. Então as pessoas tinham que aprender lá uma sequência, e elas ficavam tentando fazer isso da forma mais rápida possível e com a maior precisão possível. Essas pessoas praticaram por 20 minutos, com pequenos intervalos, e elas foram testadas depois de 12 horas. Só que essas pessoas foram divididas em dois grupos, tá? Só uma água aqui. Elas foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo aprendeu de manhã e foi testado 12 horas depois de tarde e não mostrou uma melhora significativa na performance, tanto em velocidade quanto em precisão naquela tarefa. Enquanto isso, o segundo grupo, que aprendeu de tarde para de noite, dormiu e foi testado novamente de manhã, mostrou um salto de 20% na rapidez e 35% na precisão. Então isso tem uma implicação clínica também bem relevante, principalmente para os nossos atletas, já vou mostrar o porquê. Esse estudo também mostrou que os integrantes do primeiro grupo, eles tiveram uma melhora bem similar ao segundo grupo, que dormiu, depois que eles também tiveram uma noite de sono. Então, dormir depois de aprender uma coisa motora, certamente está muito recomendado. Isso é capaz de fazer em um dia, imagino que a gente consegue fazer depois de anos e anos tendo sonos adequados para um atleta de alto nível. Então pode ser a diferença do 1% de fazer alguém ganhar alguma coisa ou perder alguma coisa. E não só isso, tá? Eles perceberam que a consolidação dessa memória motora, depois do sono, ela se deu num nível bem inconsciente do cérebro, o que mostrou que esse movimento não só foi retido muito bem, mas ele foi automatizado e ele depois era feito de forma natural. E esse talvez seja um dos grandes objetivos de cada atleta quando se trata de rendimento motor. Acho que os atletas aí de qualquer esporte, eles querem adquirir movimentos que sejam quase como movimentos reflexos. E o sono ele acaba fazendo uma função muito similar. Ele pega um movimento que a princípio era consciente, que era demorado de fazer, e ele incrusta essa rotina, essa receita do movimento, de uma forma muito mais inconsciente. Isso é ideal porque movimentos inconscientes são mais rápidos, eles são como se fossem arcos reflexos e são intuitivos. Isso dentro de quadro, dentro de campo, faz total diferença para quem não pode pensar antes de fazer alguma coisa. Então a ideia é que o cérebro ele continua assim a aprender e a melhorar as habilidades na ausência de qualquer prática adicional desde que você passe esse tempo dormindo. Então o que para algumas pessoas para quem passa em vigília, o tempo acaba sendo inimigo, para quem passa dormindo, o tempo acaba sendo um aliado no desenvolvimento de habilidades motoras. É importante a gente saber disso aqui. Eu falei que a gente ia comentar um pouco sobre os subtipos do sono. E o sono não REM tipo 2 parece ser um dos mais importantes quando se trata de atletas, tá? A gente consegue ver esses resultados aqui, de melhora na rapidez e melhora na precisão, principalmente relacionado ao não REM tipo 2. Não REM tipo 2 é esse estágio que ocorre principalmente no final da manhã. Então ele ocorre mais ou menos aqui, tá? Ele tem suas parcelas assim no meio da noite, mas ele começa a ocorrer de fato mais no início da manhã ali, bem no final do sono. Então isso tem uma implicação clínica muito grande, porque deixa o atleta dormir. Então a gente tem essa ideia de que o atleta ele dorme, só que tem que acordar muito, muito cedo. Às vezes a gente não toma muito cuidado quando ele vai dormir, às vezes dorme meia-noite, e o técnico vai lá e fala para ele acordar às 5 da manhã para fazer uma sessão de treinamento. Então ele está perdendo exatamente aquele momento em que o sono não REM tipo 2, que auxilia na retenção de memória motora, consegue atuar mais no nosso cérebro e dar aqueles benefícios que a gente comentou. Então é bem importante que a gente permita com que a pessoa durma de fato esse tempo mais final do sono, para que a gente aproveite todos os benefícios do não REM tipo 2, tá? Prejuízo da privação de sono, tá? Nosso quarto ponto. Agora vai ser bem rapidinho, ela já está quase no final. Existem dois grandes momentos ali da humanidade que foram alterados pela privação de sono. Um desses eu acho que vocês conhecem muito bem, que é Chernobyl. Talvez o Exxon Valdez tenha que explicar o que é. Mas em Chernobyl, em 1986, existe uma história de que alguns operadores eles estavam há mais de 2 turnos sem dormir. Tinha um deles que estava virando ali 2 dias sem dormir. E o acidente ocorreu de fato de madrugada. Então existe um relatório que mostra que tem uma influência muito grande da privação de sono na tomada de decisão daqueles operadores que fizeram o reator de fato explodir. Outro ponto bem importante, outro fator bem importante no episódio, foi o Exxon Valdez, que era um petroleiro que acabou lá atracando no Alasca em 1989 e rompeu o casco e jogou 750 mil litros de óleo cru lá no oceano. E até hoje a gente não conseguiu recuperar de fato o que foi de dano ali ambiental. As primeiras notícias disseram que aquele capitão estava embriagado, mas na verdade ele tinha passado o comando do controle do navio para um suboficial dele, que tinha dormido 6 horas nas últimas 48 horas,
e acabou atracando porque teve provavelmente uns episódios de microsonos ali. Na época não estava muito bem consolidada essa ideia, mas o pessoal falou que ele cochilou no controle e acabou batendo ali, atracando e librando esse monte de óleo. E a gente nem precisa ir tão longe assim, nesses desastres ambientais ou humanos aí, pra gente ver quais são os efeitos da privação de sono no ser humano. Então tem uma história bem interessante desse cara chamado Michael Cork. Esse cara vivia normalmente, sem problema nenhum, em questão de sono, não tinha insônia, nada. Aos 40 anos ele começou a ter dificuldade para dormir, não conseguia mais, ele até saiu do quarto dele, foi dormir em outros locais, não conseguia pegar no sono, não conseguia fechar os olhos, não conseguia dormir. Depois de 8 semanas nesse estado, ele começou a apresentar um declínio cognitivo bem considerável. Aos 6 meses dessa patologia, ele começou a apresentar um déficit motor, não conseguia caminhar mais sozinho, estava completamente descoordenado já no caminhar dele. Começava a usar a muleta, tinha memória prejudicada, tinha alucinação, tinha delírio, a capacidade cognitiva dele começou a se equivaler a uma pessoa com demência. Ele faleceu em torno de 8 a 10 meses depois de começar com esses episódios de insônia. Isso não é uma coisa comum de acontecer, tá? É uma doença genética rara que foi descoberta depois que ele morreu, chamado de insônia familiar fatal. E eu trouxe ela aqui exatamente para a gente mostrar que o sono e a privação de sono ela realmente pode matar alguém. Como eu mostrei lá em cima, é um dos grandes motivos por que o Guinness parou de considerar esses recordes de privação de sono, tá? Outro ponto bem interessante, tá? Esses estudos já foram feitos há muito tempo. Em 1983, um estudo que hoje não é mais ético de fazer. O pessoal acabou testando a privação de sono em ratos e eles perceberam que os ratos morrem em média 15 dias depois que eles ficam sem dormir. Essa morte por privação de sono ele se dava até antes da privação de alimento. E esses ratos eles perdiam muito mais rápido a vida quando eles eram privados do sono REM, depois da privação total e por último o sono não REM. Então, mais uma coisa curiosa aí do sono REM que pode matar até antes do que a privação total. Tá bem? Em relação aos sistemas, tá? Eu dividi aqui em 3 sistemas só pra gente falar meio rapidinho desses pontos, porque apesar de a gente ter... O importante é que a gente lembrar que existe prejuízo e que de fato a gente tem que dormir mais, tá? Mas se precisar de mais explicação para isso, a gente tem esses 3 pontos aqui. Quais são as influências do sono no sistema imune do ser humano? Existe uma associação, inclusive, bem forte entre a capacidade de sono e a capacidade do sistema imune. Existe um aumento da probabilidade de infecções, que é bem clara. Tem um estudo que foi feito com 150 homens e mulheres saudáveis. Depois teve outros estudos muito maiores que foram feitos seguindo a mesma lógica. Foi monitorado o sono dessas pessoas com esses relógios de pulso. E com o consentimento dessas pessoas, foi esguichada uma cultura de rinovírus no nariz de cada uma dessas pessoas. É um negócio meio absurdo. Mas esse estudo mostrou que quanto menos sono, maior era a probabilidade dessas pessoas serem infectadas e pegar um resfriado. Tá? As pessoas que dormiram em média 5 horas chegaram a um índice de infecção de quase 50%, enquanto os que tinham dormido mais de 7 horas, no mínimo 7 horas, acabaram tendo um índice de infecção de 18%, que mostrou que pode ter uma relação sim entre sono e sistema imune. Outros estudos também foram feitos, principalmente em relação à eficácia de vacinação, um estudo recente no Covid. Ele mostrou que existe uma resposta bem inadequada à vacina contra patógenos do tipo do Covid, do tipo da gripe, quando são pacientes que estão privados de sono, que pode reduzir inclusive 50% a resposta imune em comparação com o grupo controle. E mesmo que as pessoas tenham dormido mais nos outros dias, não foi capaz de aumentar essa resposta à vacinação. Então aquela nova ideia, mais uma vez, aquela mesma ideia, quer dizer, de que a gente não consegue repor o sono que foi perdido. Não é uma dívida que pode ser paga simplesmente dormindo mais. Você perdeu e não tem como recuperar aquela parte. E os prejuízos daquela parte que você perdeu. Tem um estudo também que avaliou a redução de células sanguíneas, principalmente células natural killers, que são aquelas que podem atuar matando células que acabam mutando, acabam se tornando parecidas com câncer, e mostrou que depois de uma noite de 4 horas de sono, a gente já tem a redução em torno de 70% da concentração dessas células na corrente sanguínea. Tá? Outro estudo também foi feito com 25 mil pessoas e analisou que dormir por 6 horas está associado também a um risco 40% maior de desenvolver câncer em relação a pessoas do controle que dormiam 7 horas ou mais. Um resultado também bem similar foi encontrado a um estudo que foi feito com 75 mil mulheres durante 11 anos acompanhando essas mulheres em relação ao sono delas. Em relação ao sistema cardiovascular, que é uma coisa que a gente acaba vendo bastante no paciente do PRCV, do Programa de Reabilitação Cardiopulmonar, aqui do Instituto de Medicina do Esporte, existem estudos bem bons em relação ao sistema cardiovascular. Tem um estudo de 2011 que monitorou mais de 500 mil homens e mulheres, diversas idades, raças e identidades étnicas. Ele também teve uma estabilização dos fatores de risco, como tabagismo,
atividade física, IMC, regularizou tudo isso para que não houvesse nenhum viés. Ele viu que um sono curto, que nesse estudo classificou em menos de 7 horas, aumentou em 45% a chance de desenvolver patologias coronarianas em 7 a 25 anos, tá? Ali eu errei, não é 35 anos. Em 7 a 25 anos a partir do início do estudo, mesmo que a gente controlasse aqueles fatores de risco como o tabagismo, o IMC e a atividade física. Então, um resultado bem expressivo. Em relação a sono e metabolismo, tá? Tem um estudo bem interessante também, que avaliou a resposta do nível glicêmico em relação às pessoas que eram privadas de sono, e ele encontrou um resultado bem expressivo. Houve 40% no aumento da resistência periférica e redução da liberação de insulina nesses pacientes que foram privados a 4 horas de sono durante 6 noites. Tá? Tanto as células se tornaram muito mais insensíveis à insulina, quanto a liberação também foi bem prejudicada. Tem um outro estudo que também avaliou a redução de leptina, que é um hormônio responsável pela saciedade, então o aumento dele leva à saciedade, e a grelina, que é um hormônio que, quando aumenta, ele leva à indução da fome. Ele mostrou que a redução do sono também leva a uma redução de leptina e leva a um aumento da grelina também, e consequentemente um aumento da ingesta calórica. Tem um estudo bem interessante que foi feito, inclusive, com o autor do livro que eu vou mostrar no final, que ele selecionou alguns pacientes bem controlados com fatores de risco similares, um grupo bem bom de pessoas, e ele colocou num hotel com a mesma atividade física, com a mesma alimentação disposta a eles, alimentação disponível, e a única coisa que ele modificou foi o sono. Ele viu que aqueles pacientes que tinham uma restrição de sono, eles acabam consumindo de 300 a 600 calorias a mais por dia, principalmente relacionado a essas mudanças endocrino-metabólicas, mas eles não só ingeriam mais, quanto eles tinham uma predisposição muito maior a comer mais carboidratos e alimentos mais gordurosos também. Tá? Não só a quantidade aumentou, quanto esses alimentos que são mais não saudáveis aí. Outro ponto bem importante, o sono e o residente, fugindo um pouco do assunto atletas. Como é que se deu essa relação de residente e privação de sono crônica? Começou com esse cara aí, o William Halsted, é um cara que criou a residência de cirurgia lá em 1889 na Johns Hopkins. Ele foi o cara que estabeleceu essa ideia de fadiga extrema e residente. No momento, ele exigia isso das pessoas, porque ele de fato ele acreditava que os médicos só poderiam aprender se eles morassem no hospital, então ele cunhou também o nome residência. Só que ele era um cara que também fazia exatamente o que ele falava. Então ele era um cara que tinha quase uma capacidade sobre-humana aí de permanecer acordado por dias e dias e dias, sem mostrar qualquer sinal de fadiga. E ele exigia isso de todas as outras pessoas. Ninguém sabia como que ele fazia isso, ou qual era o segredo dele. Depois que ele morreu, descobriu que ele era viciado em cocaína. E até hoje continua essa cultura, não da cocaína, mas do residente não poder dormir. O residente tem que morar no hospital o tempo inteiro, ter privação de sono, plantão um atrás do outro. E isso continua principalmente porque esse cara criou essa ideia lá atrás, ele aguentava porque ele usava cocaína. A gente, espero que não usamos cocaína, e por isso não aguentamos. O que ele percebeu, o que ele não, depois os estudos perceberam, exatamente com esse público, com residentes, é que existe um prejuízo bem grande mesmo na nossa capacidade de trabalho. Residentes que trabalham em torno de 30 horas de privação vão ter 36% mais erros médicos. Esse mesmo turno de 30 horas sem dormir em privação foi associado também ao aumento de 460% nos erros diagnósticos em UTI. Foi visto que erros médicos são a terceira já causa de morte nos Estados Unidos e que depois de 22 horas sem dormir é quase como se a gente estivesse trabalhando bêbado. Então isso é muito estranho, porque imagina que a gente chega no hospital para ser tratado e a gente pergunta quantas horas o médico não dormiu. Ele fala 22 horas. E a gente permite mesmo assim que ele trate a gente, mas se ele tivesse com um copo de uísque na mão, a gente provavelmente ia dar um chiado e não ia deixar ninguém tratar a gente. Mas o efeito cognitivo é o mesmo, a única coisa que muda é o fator que fez a gente chegar nesse cognitivo alterado. Medicações para dormir são um ponto bem peculiar da apresentação. Era um ponto que era bem grande, eu acabei dando uma reduzida, porque senão é bastante coisa para a gente chegar ali no final da apresentação. E vamos falar sobre os benefícios e efeitos colaterais das medicações que as pessoas geralmente prescrevem. Então não sei como é que é aí na residência de vocês, mas aqui no Hospital Geral a gente tende a utilizar até que bastante as medicações para dormir, principalmente no R1. São situações em que a gente não tem a capacidade de chegar e fazer uma terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é o padrão ouro inicial, porque a gente não tem tempo para fazer isso muitas vezes, a gente está com 10, 15, 20, 25 pacientes para atender, a gente está num plantão, então não tem como explicar isso para o paciente 2 da manhã, e a gente vai lá e acaba fazendo medicação para dormir, e acaba continuando na prescrição nos próximos dias. Bem importante a gente saber que nenhum medicamento ele é capaz de induzir o sono de fato, até o momento, tá? Não foi desenvolvida nenhuma medicação. Isso é estranho, porque a primeira coisa que passa na cabeça é por que eu consigo dormir então, quando eu uso essas medicações.
porque essas medicações elas visam o mesmo sistema que o álcool, que é um sistema que mais seda do que de fato induz um sono natural. O padrão de ondas do cérebro durante o sono de alguém que utilizou essas medicações é muito similar a um padrão de sedação de fato de uma cirurgia, por exemplo. Aí tem que lembrar também que essas medicações elas inibem algumas ondas do sono profundo, por isso que tem um padrão elétrico muito similar à sedação. E tem um estudo que foi feito que é bem grande, inclusive, um estudo que foi feito com 65 estudos placebo controle, e mais de 4.500 indivíduos, que viu que, embora as pessoas falassem que conseguiam dormir mais rápido, que tinham um sono mais profundo, as medidas reais do sono dessas pessoas não mostraram nenhuma diferença significativa no tempo para adormecer em relação ao placebo. Tá? Isso parece estranho, mas esse estudo é um estudo bem confiável, inclusive. Tem outros estudos que foram feitos sobre os assuntos e mostrou que realmente parece não ter muita diferença significativa entre profundidade e a capacidade de pegar no sono nesses medicamentos que são mais prescritos, que são os benzodiazepínicos antigos e o Zolpidem. Tá? Então, quais as consequências da utilização dessas medicações para dormir? As consequências são principalmente o atordoamento no dia seguinte. Isso é importante porque leva a um ciclo bem vicioso da pessoa acordar com uma sensação de cansaço, consumir mais drogas estimulantes, cafeína, energéticos, continuar consumindo isso ao longo do dia, ter novamente o sono prejudicado pelo uso dessas substâncias e acabar até aumentando a dose dessas medicações no mesmo dia. Tá? Então leva a um ciclo vicioso em que a gente aumenta a dose de uma coisa, aumenta a dose da outra, estimulante mais forte, medicamento mais forte, e tudo isso leva a gente até um ciclo realmente vicioso, como eu vou mostrar daqui a pouco. Também existe o fator colateral de esquecimentos diurnos, que é bem frequente. Atitudes noturnas inconscientes. Não sei se vocês já viram, mas existe muita história de gente que tomou um Zolpidem e foi na rua, saiu comprando coisa na internet, saiu, sei lá, fazendo zona em algum lugar. E isso são relatos bem comuns, inclusive. Outro ponto bem importante é em relação à insônia rebote. Tá? Quando a gente consome esse tipo de substância, também passa pelo sistema de tolerância do nosso corpo. Então, nosso corpo, assim que recebe doses cada vez maiores do medicamento, ou por tempo muito, muito prolongado, a gente acaba alterando o equilíbrio dos receptores, acaba gerando uma tolerância maior, precisa de mais dose, os receptores aumentam novamente, e se a gente em algum momento interrompe, gera sintomas de abstinência como se fosse qualquer outra droga. Tá? Dependência aumenta, e a interrupção gera abstinência, e assim vira um ciclo vicioso. Depois de um tempo, a pessoa ela começa a não mais tratar a insônia com essa medicação, mas a causa da insônia vira essa própria medicação. Tá? As evidências para medicações eram até fracas até 2012, mas em 2012 um estudo bem grande foi feito, um estudo bem bom, que ele comparou 10 mil pacientes que faziam uso de Zolpidem, que era a maioria dos pacientes, e outros que faziam uso de temazepam, que era a minoria, com outros 20 mil pacientes emparelhados e controlados em fatores também bem parecidos com o pessoal lá do Zolpidem. Esses usuários que estavam usando as medicações para dormir apresentaram probabilidade 4,6 vezes maior, em média, de morrer durante um período de curto em relação ao controle. Esse estudo ele foi realizado de 2002 a 2007, mais ou menos, e o tempo médio de acompanhamento foi de 2,5 anos para cada paciente. Tá? O risco de morte ele foi proporcional ao uso, na quantidade, e os indivíduos que consumiam a dose, que era a dose pesada, de 132 comprimidos ou mais por ano, se mostraram 5,2 vezes mais propensos a também passar pelo desfecho, que era a mortalidade. Mesmo os usuários ocasionais, que eram considerados aqueles menos de 18 comprimidos por ano, também apresentavam probabilidade de 3,6 vezes maior de morte durante essa janela aí média de avaliação de 2,5 anos. Tá? Esse estudo também avaliou não só a mortalidade, mas a capacidade, a incidência de câncer nessa população. Ele encontrou 30 a 40% mais chance, mais propenso a desenvolver câncer durante o período médio desses 2,5 anos de avaliação. Tá? O estudo está ali embaixo, está nas referências depois também. Esse foi o gráfico final. Tá? Ele mostrou ali uma correlação direta entre capacidade e a quantidade de comprimidos, quer dizer, consumidos com a probabilidade de risco de morte. E agora a gente vai para a nossa sexta e penúltima parte da aula, que é dicas para o sono perfeito. Tá? Eu peguei vários protocolos aí, tanto da sociedade americana quanto da brasileira, para a gente tentar otimizar o sono do atleta que chega com uma queixa de insônia no nosso consultório. Então são 7 técnicas, eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma delas, bem rapidinho. E a primeira delas é a luz antes e durante o sono. As principais recomendações é a gente abolir a luz LED, principalmente a azul, 2 horas antes de dormir. Isso porque já tem um estudo mostrando que mesmo a luz bem insignificante, ali de 8 a 10 lux, que é uma medida de intensidade da luz, que é equivalente inclusive a 1 a 2% da força da luz diurna, já é capaz de reduzir até 50%
nossa capacidade de produção de melatonina e prejudicar muito o sono. Tá? E a luz de LED, principalmente a azul, que eu coloquei ali, ela tem o dobro da capacidade de supressão de melatonina em relação aos outros tipos de luz, que principalmente a luz incandescente, que era uma que até um tempo atrás era o que a gente mais utilizava. Tudo isso atrasa a liberação da melatonina e também diminui o REM e faz a gente acordar mais cansado. Tá? Ter muita luz antes do sono, ela faz com que a gente adie também a liberação de melatonina e tem algumas pessoas que acabam liberando a melatonina lá no início da manhã, que faz com que elas fiquem como se fosse um estado sonolento bem no início da manhã ali. Isso pode explicar muita coisa do porquê as pessoas que usam muita tela acabam acordando muito cansadas e ficando a manhã inteira muito cansadas. Porque pro cérebro delas está indo dormir ali pela parte da manhã e não pela parte da noite. Segundo ponto bem importante, muito, muito importante mesmo, é a temperatura. Tá? É uma coisa controlável. Tá? A gente, teoricamente, tem que baixar a temperatura central em 1 grau para começar a induzir o sono. Isso é tranquilo de fazer, a gente pode fazer isso com um banho quente, por exemplo. O banho quente ajuda, porque ele faz vasodilatação periférica, faz vasodilatação, enfim, na pele inteira ali. Acaba puxando o sangue para a superfície, acaba fazendo depois do banho uma troca de calor muito intensa com o ambiente e faz abaixar por contraste esse 1 grau de temperatura e auxilia bastante a pegar no sono. Tem muita gente que eu já vi solucionar bem o sono com mudança de temperatura. A princípio, 18,3 graus é a temperatura ideal de um ambiente. Eu achava que era mais, depois que eu li esse estudo, ficou bem claro ali que 18,3 é uma média muito boa. Claro que é uma média, tá? Pode alterar a conformidade, sexo, outros fatores ambientais também, mas essa média costuma ajudar bastante. Tá? Terceiro ponto que é a redução do consumo de álcool. Tá? O álcool ele tem uma capacidade de interromper o sono múltiplas vezes na noite. Isso é uma das duas formas que ele interrompe o sono. As ondas que a gente acaba produzindo cerebrais quando a gente tem um consumo, uma libação de álcool é muito similar à sedação também. E é por isso que algumas pessoas falam que conseguem dormir melhor com álcool. Mas na verdade é que elas não estão conseguindo lembrar dos prejuízos de noite. Então, duas formas que o álcool atrapalha o nosso sono são as seguintes. Primeiro, que ele fragmenta a noite, com vários despertares durante a noite, e a gente acaba não lembrando disso porque está completamente embriagado. E o segundo ponto é que ele é um dos maiores supressores do sono REM. Então, o sono REM, quando ele começa a ser suprimido, a gente começa a viver durante a vigília com uma necessidade de sono REM muito grande. Tá? A supressão, ela gera esses episódios de delírio, de agressividade, que são bem típicos da pessoa alcoólatra. E quando esses episódios começam a ficar muito intensos, a gente chama de delirium tremens. Então, delirium tremens é uma das consequências da supressão de sono REM. A pessoa começa a alucinar, começa a ter episódios de agressividade, e quando começa a privar e privar e privar muito, ela começa a ter sintomas bem clássicos de delirium tremens, tá? Então, é aí que estão umas origens da patologia. E, claro, ele afeta também a consolidação de novas memórias, então tem vários estudos falando sobre isso, que pode reduzir até 50% a 40% da retenção de novas memórias quando você toma tanto no próprio dia do aprendizado quanto 2 a 3 dias depois. Então isso também mostra que o cérebro não para de aprender uma coisa depois de um dia que você aprendeu ele. Não é só um sono que vai memorizar alguma coisa, mas você continua aprendendo e consolidando memórias nos próximos noites de sono, mesmo que já tenha espaçado do dia que você aprendeu alguma coisa. E consumir álcool nesse meio tempo pode certamente prejudicar a retenção em torno de 40 a 50% do que você está tentando aprender. E o quarto ponto, dos 7 pontos para a gente otimizar o sono, é a cafeína. E a cafeína, ela foi alvo de uma aula que eu fiz ano passado, aqui no IME. Foi uma aula bem interessante, descobri muitas coisas novas sobre a cafeína. Eu queria falar um pouquinho para vocês do que é a cafeína, como que ela atua e como que ela faz a gente se sentir tão super-homem assim durante o dia. E por que tanta gente usa essa substância. Não estou aqui para desencorajar o uso da cafeína, pelo contrário. Depois eu vou trazer até uma otimização da cafeína para que a gente tenha mais benefício e menos prejuízo. Mas o funcionamento da cafeína é bem tranquilo de entender. Lá no início eu mostrei para vocês que existe esse processo S aqui, que é o drive do sono, ou a pressão do sono, que é determinada pela quantidade de adenosina que vai se acumulando no nosso corpo durante o dia. Então a adenosina é um resquício da vigília, como se fosse um subproduto, e quando se acumula a gente fica com muito sono. Ele começa a se ligar nos receptores do cérebro e dá esse sinal para a gente dormir ou descansar. O que a cafeína faz é ele se ligar ao mesmo receptor da adenosina e tampar os olhos do cérebro em relação à quantidade de adenosina que está ali. Então isso é muito importante de saber. A cafeína, de fato, ela não tira o cansaço, ela não deixa a gente mais alerta apenas. Eu costumo fazer referência de que assim como o álcool ele rouba a alegria do amanhã, a cafeína ela rouba a energia do amanhã. Então em algum momento a gente vai apagar essa energia, esse saldo que a gente fez, porque a cafeína só vai tampar os olhos do cérebro em relação à quantidade de adenosina que está sendo acumulada
Mas assim que a cafeína sair do nosso corpo, com um tempo médio de meia-vida de 6 horas, toda aquela onda de adenosina vai bater no cérebro de novo e vai dar aquele crash que a gente está acostumado a ter depois que a gente fica sem cafeína por um tempo. Tá? Então a cafeína não é tão boazinha assim, ela acaba simplesmente camuflando um problema que está no nosso corpo. Então a grande questão para quem toma cafeína não é só camuflar um cansaço, mas de fato aprender a como lavar essa adenosina. Porque se a gente consegue lavar bem a adenosina, a gente não precisa mais de tanta cafeína assim. E o problema da cafeína é que mesmo que a gente não perceba, ela acaba afetando o sono. Então eu tinha um professor de química na escola, por exemplo, que ele dizia que tomava uma xícara de café para dormir. O que eu achava bizarro na época, eu não entendia, eu achava tudo tranquilo, se você consegue dormir tudo bem. Mas o que de fato acontece é que mesmo que você tome cafeína, você pode sim pegar no sono tranquilamente e você pode sim continuar no sono tranquilamente, mas esse sono não vai ser reparador. Então você acaba utilizando cafeína muito próximo do sono, não repara, no outro dia você acorda mais cansado e você tem que usar mais cafeína e assim vira um ciclo infinito, até um ponto em que você não usa mais cafeína porque você está cansado, mas você está cansado porque você usa cafeína. Então inverte as coisas. E não precisa parar de tomar cafeína. Eu acho que uma das grandes invenções da humanidade foi de fato devido à cafeína, de passar horas e horas conseguindo trabalhar. Então eu trouxe aqui 5 passos para a gente otimizar o uso da cafeína, para todo mundo aí continuar usando, para ter mais benefícios e para não ter os efeitos deletérios no sono. Porque de fato nosso objetivo não é só camuflar o cansaço, mas conseguir lavar a adenosina de uma forma eficiente para que a gente não se sinta tão cansado durante o dia. Porque o objetivo do uso da cafeína é de fato o cansaço. Então como que a gente otimiza o uso da cafeína? Primeiro ponto, a gente entender que a adenosina ela pode ser lavada primeiro com sono muito bom, então evitar o uso de cafeína muito antes, né? Tentar otimizar o seu sono da melhor forma possível, seguindo aqueles 7 passos que eu estou comentando. E segundo ponto, a gente consegue lavar a adenosina muito bem quando a gente tem um pico de cortisol muito grande de manhã. E a gente consegue isso principalmente com exposição solar cedo, com a frequência dos raios, principalmente do sol mesmo, então ter exposição solar e olhar para o sol, não para o sol diretamente, né? Senão vai ficar cego, mas ter um contato com a luz diurna já ajuda bastante a ter um pico de cortisol. Exercício físico pela manhã, sei que a maioria talvez não consiga fazer. Minha R2 consegue, ela acorda todo dia às 5 da manhã, eu tenho uma inveja. E exercício físico pela manhã consegue aumentar muito o cortisol e aumentar essa lavagem da adenosina, o que faz com que você dependa muito menos da cafeína para se sentir menos cansado. Terceiro ponto, atrasar o consumo em 90 a 120 minutos de manhã. Sei que muita gente acorda e toma cafeína direto, assim, estômago vazio. Tenta consumir um pouco mais no meio da manhã, lá pelas 9, 10 horas, porque você vai evitar com que você vai fazer com que o cortisol atue de manhã, deixe ele atuar lavando a adenosina, continua usando a cafeína ali pelo meio da manhã, 9, 10 horas, porque nesse horário você consegue evitar também o que a gente chama de afternoon crash, que é aquela queda de energia que a gente tem logo depois do almoço, que ela é causada principalmente porque a meia-vida da cafeína foi pro saco. Então a gente tomou lá 6, 7 da manhã, e lá pela 1, 2 da tarde a gente tem aquela quebra, que é tanto pelos níveis baixos de cafeína, quanto de um fator que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, consumir um pouco atrasado a cafeína vai te ajudar a não ter essa quebra depois do almoço, que faz, inclusive, as pessoas tomarem mais e mais e mais café e acabar não indo de encontro a esse quarto ponto, que é não tomar cafeína depois das 14 horas. Porque como a meia-vida é de 6 horas, se eu tomo uma dose de 80 miligramas, a meia-vida da meia-vida vai fazer com que sobre 25 miligramas lá perto do horário de sono, que é entre 11 e meia-noite, que a maioria das pessoas vai dormir. Então você vai dormir ainda com 25% da dose de cafeína no sangue e vai acabar prejudicando o seu sono, fazendo com que aquele ciclo de cansaço vire uma bola de neve novamente. Você acorde, mais cansado, toma cafeína de novo e assim perpetua o ciclo que vai te deixar viciado na substância. E tomar bastante atenção também com outros alimentos cafeinados que a gente acaba não percebendo, chocolate, energético, essas outras coisas, tá? Mas pensem, isso vai ajudar bastante, tá? Diminuir o uso de cafeína, ter mais benefício, sentir menos cansado e ter menos efeitos do sono, principalmente, tá? Porque o grande objetivo é a gente conseguir dormir bem e ter esse pico de cortisol de manhã, que vai ajudar a gente a lavar de fato o cansaço que está sendo acumulado e não só camuflar ele para varrer um problema para debaixo do tapete. Voltando às 7 dicas, tá? A quinta e a sexta. A quinta dica é o sono bifásico, tá? Foi pesquisada uma tribo que não teve contato ainda com civilização, nada, com modernidade, e viram que essas pessoas tinham um sono bem parecido com o seguinte: sono noturno de 7 a 9 horas, eles tinham uma cesta, uma soneca de 30 a 60 minutos de tarde. E depois esse grupo foi pesquisado mais e mais e mais sobre o assunto e foi visto que realmente os seres humanos têm uma necessidade natural de dormir de tarde
Então não é ruim você dormir de tarde, tá? De fato, ele restabelece uma parte da energia que a gente perde de manhã já trabalhando ali e faz com que você consiga ficar acordado bem melhor de tarde. É por isso que eu falei daquele afternoon crash da cafeína. Tem uma associação bem grande com isso. E se você otimizar a cafeína, acaba não tendo necessidade de dormir tanto assim de tarde, tá? Mas essa siesta de tarde realmente é uma coisa fisiológica, uma coisa natural, a gente tem uma queda de energia de tarde. Então não se surpreenda se você precisar dormir ali 30, 60 minutos de tarde, como outras pessoas já fazem, tá? Em relação à oportunidade e tempo dormido, é bem importante ficar atento a isso. Ali do lado eu coloquei uma tabela em relação à quantidade de horas que cada uma das pessoas podem precisar. Adultos precisam entre 7 a 9 horas de sono, então vamos colocar ali 8, mas não confundam o tempo que você passa na cama com a oportunidade, com o tempo dormido de fato, tá? Então tem gente que diz que dorme 6 horas por noite, acha que é suficiente, mas está de fato dormindo 5 horas, 4 horas e meia. Está tendo todos aqueles prejuízos que a gente já comentou em relação à privação de sono. O que é a curva em J e hormese? Existe o conceito de homeostase, que é o conceito do equilíbrio. Existe o conceito de hormese, que é a ideia de que toda substância tem uma dose letal. Então, a dose e o timing faz o veneno. E aqui também serve para o sono. O sono tem uma curva em J, em que existe um malefício na privação de sono, o benefício quando você consegue atingir aquele período adequado para sua faixa etária, mas existe também, acima de 9, 10 horas de sono também começa a ter prejuízos, tá? Então, assim como qualquer outra coisa no corpo, concentração hormonal, concentração de eletrólitos, tudo, a gente tem uma curva em J, em que a concentração baixa causa prejuízo, a faixa de referência cria a nossa condição normal, e acima da faixa de referência máxima a gente também começa a ter prejuízo novamente, que é a curva em J. Sexto ponto, para a gente otimizar o sono, é se perguntar também como saber se eu estou dormindo o suficiente. Existem duas perguntas bem interessantes que a gente pode fazer. A primeira é que, depois de acordar, você voltaria a dormir às 10 ou 11 da manhã? E a outra é se a gente consegue funcionar sem cafeína antes do meio-dia. Se você responder sim para a primeira pergunta ou não para a segunda pergunta, provavelmente seu sono não está sendo muito adequado e você tem que aumentar a quantidade de horas do seu sono. Esporte é relacionado também à quantidade de oportunidade de tempo e tempo dormido, que nem eu comentei antes, tá? Verificar bastante isso. Sétimo ponto e último das nossas 7 técnicas é que a terapia cognitiva comportamental para insônia é o padrão ouro, ela é mais eficaz inclusive que os medicamentos, e um dos grandes benefícios é ela continua sendo efetiva a longo prazo, porque é uma coisa que você ensina para o paciente e que não gera dependência, tá? Existem 5 pontos aqui, tem um documento, depois eu deixo nas referências, 12 dicas da Sociedade Americana de Sono, que podem melhorar o sono. Aqui eu trouxe 5, que são mais ensinados na terapia cognitiva, e que pode ajudar bem rapidamente a alguém corrigir algum problema de sono. Primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos, se puderem levar só uma coisa desses 5 pontos, é estabelecer um horário para deitar e levantar. A gente costuma definir só um horário para levantar, mas a preparação para o sono também é muito importante. Então é interessante colocar um alarme ali no celular, talvez uma hora e meia antes de começar a dormir, para começar a se preparar de fato, diminuir a luz, começar a pensar em tomar um banho quente, começar a tirar substâncias que podem prejudicar o sono, começar a se afastar de LED, principalmente azul. Então esse é o mais importante de todos. Segundo ponto, só ir para a cama quando estiver sonolento, e se não conseguir dormir quando estiver na cama, não ficar muito tempo ali. Você sai, tenta fazer alguma atividade que seja mais relaxante e você volta quando estiver com sono. Eu já visitei um especialista em sono e ele comentou exatamente isso comigo. Foi bem interessante encontrar isso aqui nos estudos para fazer essa aula. Ele dizia para mim que se eu não conseguisse dormir em 15 minutos, para que eu saísse da cama, sentasse ali no escuro mesmo, no quarto, e voltasse para a cama somente quando estivesse sonolento. Porque o nosso cérebro trabalha muito com associação. Então a gente não faz comida ou cozinha alguma coisa no quarto e dorme na cozinha. Então a gente tem uma coisa para cada lugar. Nosso cérebro sabe disso. E é interessante a gente ir acostumando ele mesmo de forma inconsciente a esse comportamento. Evitar sonecas durante o dia, se a gente tiver dificuldade para dormir pela noite, bem importante. E remover relógios e luzes do quarto. Isso é muito importante também, porque eu tinha comentado para vocês que o primeiro fator é a gente tirar a luz tanto antes quanto durante o sono, mas a gente às vezes esquece durante o sono. Qualquer luzinha pode prejudicar. Então é bem interessante que a gente tenha realmente a cortina do blackout ali completa e tire qualquer ponto de luz, inclusive celular e relógio, tá? Às vezes as pessoas falam, mas eu acordo muito de noite. E aí nas consultas eu pergunto, tá, mas como é que tu sabe que tu acorda às 2:30 da manhã? E a pessoa fala, mas eu olhei no meu celular. E aí eu falo para eles exatamente isso, não é para olhar no celular de noite. A luz que você pega no celular de noite pode inibir o teu sono, pode prejudicar você conseguir voltar a dormir depois que você acorda.
Acordar de noite, de fato, pode ser uma coisa natural. A gente acorda assim de noite algumas vezes, mas é complicado a gente se expor à luz no meio da madrugada e achar que a gente vai conseguir voltar a dormir como se fosse nada, como se nada tivesse acontecido. Então, a terapia cognitiva comportamental para insônia é o tratamento de primeira linha e é o padrão ouro para todos os indivíduos com insônia crônica. Tá? Momento evidência zero, tá? Eu trouxe esse momento aqui porque durante a pesquisa eu fiz uma varredura na internet sobre vários métodos que várias pessoas utilizam para conseguir pegar no sono mais rápido. Eu sempre tive muita dificuldade de pegar no sono, então eu acabei pesquisando bastante sobre isso. E eu vim testando nas últimas semanas, tá? E funciona bastante. Acho que tudo aquilo que começa, que é uma evidência, começou como uma não evidência, então pode ser que a gente tenha alguma coisa para ser pesquisado. De qualquer forma, esses tipos aqui de técnica para pegar no sono são muito difíceis de fazer estudo. Mas eu acho interessante comentar com vocês, porque o que eu chego a comentar com os pacientes veio com resultados bem bons. Então, acho interessante. Acho que, pelo menos pelo conhecimento, vale a pena a gente saber disso. Tem técnicas que são bem boas para a gente conseguir pegar no sono bem rápido, tá? Uma delas que eu vim pesquisando, eu vim achando que várias pessoas têm também de forma bem similar, é a gente criar uma história, tá? É a gente imaginar uma história, a gente definir os locais, é a gente imaginar os personagens, imaginar as interações, as falas, as ações, tudo enquanto a gente estiver ali tentando dormir e deixar a mente sonhar com essa história. Isso ajuda muito, principalmente porque a gente tira o foco consciente externo para interno. Então, a gente faz um cognitive shuffle, que eles chamam, que é o embaralhamento da memória, o embaralhamento do cérebro. E a gente acaba conseguindo pegar um sono mais rápido, tá? Um dos relatos que eu vi das pessoas que comentaram que fazem isso é que é aquele estado em que a gente está quase dormindo, que nosso cérebro está bem inconsciente, assim, tá criando umas histórias meio absurdas, assim, umas coisas sem nexo, não sei se já experimentaram isso. A gente pode simular esse estado de desconexão, de coisas sem sentido, exatamente com essa história, fazendo, por exemplo, uma história sem sentido nenhum. Você pode imaginar a história mais absurda do mundo, só deixa essa história passar no seu cérebro que você vai conseguir pegar melhor no sono, tá? Eu fiz isso uma semana e eu tô fazendo isso, tô no mesmo lugar na história ainda, tá no mesmo lugar, porque eu começo a história e já pego no sono. Então tá lá a história parada, todo dia eu uso ela e tá dando bastante resultado. Também passo isso pros pacientes, as 4 técnicas. Segunda técnica que eu vi que as pessoas usam bastante também, que é tentar achar 5 palavras que iniciam com cada letra do alfabeto. E você pode usar vários temas diferentes, tá? Pode escolher qualquer tema. Pode ser países, animais, carros, pessoas, alimentos, tanto faz. Você vai pegar a letra A, por exemplo, e imaginar 5 palavras, 5 países que começam com a letra A. E pode fazer tanto por tema, que nem eu comentei, países, carros, pessoas, nomes de pessoas, como você pode ser 5 palavras aleatórias com aquela letra, tá? E qualquer palavra mesmo que venha na cabeça. E isso ajuda exatamente porque a gente faz aquela mesma coisa de embaralhamento cerebral, tá? Que a gente tira o foco externo das coisas e coloca mais para interno. Isso pode ajudar bastante a gente a pegar no sono. Eu raramente chego na letra H e já estou capotado. Terceiro ponto é caligrafia cursiva. Esse eu uso bastante também e acaba ajudando bastante. Teve um paciente meu que ele veio relatando que ajudou bastante ele também, que é você visualizar uma palavra sendo escrita à mão, cursiva. Simplesmente isso. Funciona, não sei porquê também, deve ser por causa desse embaralhamento cerebral aí, tirar o foco de coisas externas, mas funciona bastante também, tá? O quarto ponto é esse relaxamento progressivo. Essa é uma técnica utilizada pelo pessoal, pelo exército americano, inclusive. Eu peguei num fórum deles. Eles vão focando em cada pedaço do corpo deles, e músculo também, e começando lá do dedão do pé e vão subindo, relaxando. E toda vez que eles relaxam algum músculo, que eles pensam de forma consciente, eles passam pro próximo. Então tem dia que eu não passo do joelho e eu já estou dormindo. É uma técnica que ajuda bastante também. Esse é o momento que eu coloquei na apresentação que realmente é um momento de evidência zero, não tem nada que comprove que isso aqui pode dar certo. Achei interessante, simplesmente porque são coisas que às vezes passa aí de pessoa para pessoa e a gente acaba não aprendendo. É difícil realmente fazer um estudo sobre isso, mas acaba funcionando para algumas pessoas, acho que vale a pena tentar. Tá? Essas são as referências, tá? Ao lado ali foi um dos livros que eu usei para fazer essa aula. Ali do lado é o Matheus, nosso residente da cardio. Ele falou que vai lançar um livro chamado Por que Não Dormimos. Se alguém tiver interesse, também é só entrar em contato com o Matheus. Aí estão as referências da aula, tá? Tem múltiplas e múltiplas referências. E esse livro aqui serviu muito bem como um ponto de partida para começar a pesquisar outras coisas, tá? Se alguém tiver outra técnica aí para dormir e puder compartilhar também, agradeço. Se tiver alguma dúvida da aula, é só comentar e estou à disposição. Boa noite.
Boa. O polissonógrafo, se a gente pensar bem no princípio do negócio, é que a gente acaba colocando eletrodos tanto eletrodos agora na pálpebra não se coloca mais, mas a gente acaba colocando mais ali na região da cabeça, né? Para realmente pegar ondas cerebrais. Então, o que de fato um relógio de pulso faz é detectar basicamente movimentos pela noite e bater aqueles movimentos com aquele quadro que eu mostrei. Então, na verdade, ele supõe que a gente está naquele estado REM ou estado não REM, enfim, eu vou tentar voltar na imagem lá só para ficar mais didático. Mas ele não, aqui, ele só supõe pelo período da noite que você está dormindo e pelos movimentos que você está fazendo que você está nesse estágio, mas ele de fato não consegue medir de forma tão precisa assim qual estágio que você está. Apesar de ser uma coisa legal de usar, que você pode medir ali, o teu sono ele não é tão preciso, tá? Mas eu acho que nos últimos anos vem melhorando bastante. Esse livro aí é de 2013 que eu peguei. Ele criticava um pouco o uso desses relógios de pulso, mas está melhorando bastante. Eu acho que vai servir bastante para os próximos anos aí. Tem uma pergunta aqui no chat, peraí. Em relação à leitura antes de dormir, benéfico em luz baixa. Tem um estudo bem legal que eu não coloquei aqui, que mostrou a diferença entre utilização de iPad para dormir, ler no iPad e ler em livros normais. E ele viu que o iPad ele pode atrasar em até 2 horas, a luz do iPad, né? Em 2 horas a liberação de melatonina, o que pode prejudicar bastante em relação ao cansaço que você vai acordar no próximo dia. E a pegar no sono também. Tá? Tem muita gente que dorme, inclusive, assistindo série. Eu acho incrível isso. Eu não consigo, eu acabo ficando meio relacionado demais com a história da série e acabo prejudicando bastante meu sono. Eu já percebi isso. Mas sim, existem estudos bem comprovados já que essa luz assim de iPad, de dispositivos eletrônicos, ele pode prejudicar bastante o sono, mesmo em luz baixa, que até comentei com vocês ali na primeira parte dos 7 pontos para otimização do sono, que mesmo a luz super baixa, que é de 8 a 10 lux ali, que corresponde a 1 a 2% da luz bruta diária, ele já pode diminuir 50% a produção de melatonina e atrasar muito a resposta. Então eu iria mais para livro normal mesmo, assim, páginas mesmo. O método clássico, como assim como os maias. Interessante que a minha câmera estava desligada até agora, né? Não, nem liguei a câmera. Pode falar. Ah, tá. Tá. Eu não estudei nada sobre Kindle, tá? Eu sei que existem aqueles dispositivos que a gente consegue colocar entre as páginas do livro, né? Estou até com o livro aqui, inclusive. Eu não sei como é que é a força dessas luzes, né? O pessoal coloca aqui na página mesmo e gruda. Não tenho muita evidência em relação a. Eu não estudei muito sobre o fato. Sobre a força dessa luz, se de fato ela é LED azul, se ela é LED mais amarelo e como que ela pode afetar no sono. Acho que é um estudo meio difícil de fazer, mas se isso não te prejudica, eu acho que não tem problema, assim. Não tem por que a gente ficar também criando picuinha em relação ao tipo de luz que a gente vai usar para dormir. Em relação ao Kindle, o Kindle ele é, na verdade, tinta, né? Ele não é uma luz de fato. Quando a gente liga o Kindle ou muda de página, são pequenos pontos de tinta que vão se reorganizando. Então a luz atrás, aquela branca, ela é muito fraca. Eu acho, tá? Sem evidência nenhuma aqui. Talvez ela não prejudique tanto assim quanto um iPad, por exemplo. Então talvez ela não tenha tanto prejuízo. Porque é uma tinta, né, que se modifica ali, que ela muda os pontos. Não é de fato uma luz pura, né? Capaz? Uhum. Sim. Então, eu acho que depende muito, principalmente do horário que tu vai dormir. Vamos falar primeiro sobre acordar cedo, por exemplo. Esse estudo aqui, principalmente essa imagem que eu estou mostrando, ela leva em consideração muito o horário de 11 horas até as 7 da manhã, né? Mas a gente pode modificar, por exemplo, isso para alguém que dorme mais cedo. Alguém que dorme às 9 da manhã e pode acordar às 5. Então, acordar cedo não tem tanto a ver com só acordar cedo, mas também com que horas que a gente vai dormir, né? Então,
Depende muito. Depende muito. Eu acho que as pessoas podem conseguir sim uma noite bem completa de sono, acordando às 4h30, 5 horas da manhã, desde que elas vão dormir mais cedo. Em relação a exercício físico, lembra até a página aqui, 341 do livro, do Como Dormimos, Por que Nós Dormimos, que ele fala sobre exercício físico previamente ao sono. E ele comenta que pode existir um prejuízo bem grande quando a gente faz exercício físico até 2 horas antes de dormir. Tá? Então é interessante que a gente faça isso antes, até para não ter o prejuízo desse estado de alerta que a gente tem, liberação de catecolamina, enfim, de cortisol, relacionado ao exercício físico. Por isso que ele fala até de para otimizar o sono fazendo exercício físico de manhã. Quando a gente entra em contato com a luz, estabelece usa a luz do sol para a gente ter uma referência de que momento que está do dia e estabelecer o restante do ciclo circadiano. Assim. Então, realmente, o exercício físico mais próximo do sono pode prejudicar, então tentar fazer isso 2 horas antes. Em relação a acordar muito cedo, eu acho que depende muito de que horas tu vai dormir também. Se tu dormir muito cedo, não tem muito problema acordar muito cedo também. Valeu. Acho que tem outra. Paulo, você viu alguma sobre a associação entre não lembrar o que sonhou e ter um sono menos reparador nessas ocasiões? Deixa eu só pensar de novo nisso aqui. Não lembrar o que sonhou. Não vi nenhuma associação sobre isso. Não. Inclusive, é muito comum a gente não lembrar dos sonhos, né? É muito comum. A maioria das pessoas não lembra dos sonhos. Acho que é um estudo difícil de fazer também. Ele comenta isso no livro, que a maior parte dos sonhos não são lembrados, mas eu não sei como é que ele fez esse estudo, porque para saber que eles não lembraram, ele tem que ter alguma referência. Mas não tem nenhum, não apresentei, não pesquisei nenhuma relação do tipo, assim, entre não lembrar e ter um sono menos reparador. Não achei nada sobre. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no. Diga. Valeu. Valeu, Felipe. Valeu. Boa noite. Existe. Existe inclusive diferenças entre a gente viajar para o leste e a gente viajar para o oeste quando se trata de recuperação de sono, tá? Eu não sei se meu R3 está aqui. O Arthur ele fez uma aula bem boa sobre jet lag esse ano. Eu sei que viajar para um dos lados ele é mais fácil da gente se adaptar ao sono, porque um deles a gente está indo dormir mais tarde e outro deles a gente está indo dormir mais cedo. É muito mais difícil dormir cedo do que dormir mais tarde. Então, em alguns locais que a gente viaja pro, pro mundo, enfim, é muito mais tranquilo da gente adaptar o sono em relação a outros locais. O segundo ponto é que melatonina é muito utilizada nesses pontos, porque imagina que eu tô, por exemplo, indo dormir mais cedo. Porque meu horário, por exemplo, de dormir é às 9 da noite. Só que eu viajei para um lugar que as coisas começam a. O sol a, começa a escurecer mais cedo. Então eu tenho ainda no meu relógio que tá cedo, que tá sol, meu ciclo circadiano, só que no meu lugar tá escuro ainda. Então eu preciso suplementar o meu sonho, o meu sono, com melatonina, por exemplo. Então eu posso utilizar a melatonina para dar um pico no meu corpo, para induzir, para falar pro meu corpo que está realmente de noite, enquanto ele está achando que está de dia, e fazer com que o sono fique mais fácil de fato. Então a melatonina é uma das estratégias que são utilizadas. E a outra estratégia também é simplesmente você viajar para um lugar em que você possa, de fato, dormir mais tarde, tá? Porque é muito mais difícil dormir mais cedo do que dormir mais tarde. Essa é uma aula à parte, tá? É uma aula um pouco mais complicada de falar, porque eu tenho que falar dos fusos, falar do viajar para leste, oeste, e falar principalmente de como fazer não só o cara ir para um local, mas ele voltar desse local, tá? Fica muito mais difícil. Se o Arthur tiver, eu acho que não sei se o Arthur tá aí. Será que o Arthur tá aqui? Deixa eu ver se ele tá aqui. Então ele vai me ajudar com isso aí. Não, o Arthur não tá aqui agora. Mas acho que é importante lembrar desses dois pontos, tá? Principalmente que é mais fácil você dormir mais tarde do que dormir mais cedo, e que você pode usar a melatonina nesses casos em que você precisa dormir mais cedo e você não está conseguindo. Porque no lugar que você está agora está escuro, mas o seu cérebro ou o seu corpo está achando que está claro ainda, porque você está com o horário do lugar que você veio. Acho que são os dois pontos mais importantes.
Capaz. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Bom, se ninguém tiver mais alguma pergunta, encerraremos aqui. Agradeço a presença de todos. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Se tiverem alguma dúvida, só procurar o pessoal do IME, aqui do UX. Eu não tenho Instagram, então não vão conseguir me achar. Mas conseguem achar a Daniela, conseguem achar o Arthur, que são os residentes aqui. E a gente vai conversando sobre os assuntos. Se tiver alguma dúvida sobrando aqui da aula sobre sono. Muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê mês que vem na próxima aula. Até mais!